Ok. Então, boa noite, pessoal. É com imenso prazer que nós vamos dar continuidade às nossas sequências de mini-cursos e palestras na imersão da enfermagem. Então, a imersão da enfermagem é um evento do curso técnico de enfermagem do IF-SUDEST de São João del Rei. E nós temos, então, o objetivo de atualizar os contextos científicos e conteúdos temáticos relacionados à prática de enfermagem e outras práticas relacionadas à saúde. Hoje nós temos duas convidadas, que são trabalhadoras, né? Quero apresentar para vocês a Luana Cristina Almeida, que é enfermeira, formada pelo IPTAM desde 2016, atualmente enfermeira do CTA desde 2017, e é especialista em UTI. Maria Centrão Raiva, desde 2005, psicóloga do CTA desde 2017. É especialista em psicologia hospitalar e gestão de pessoas. É mestranda do curso de Geografia da UFJF. Hoje, você vai falar das infecções sexualmente transmissíveis. Com a palavra, as palestrantes. Quem vai começar, meninas? Maria Tereza. Então, Maria Tereza, seja bem-vinda. Quero agradecer, muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Boa noite, podem começar. Agradeço a presença de vários cursos que estão aí, viu, gente? Ouvindo, gente? Sim. Maravilha. Então, boa noite a todos, né? Depois desses pequenos transtornos aí que fazem parte. Tá dando eco, né? Aqui também eu tô ouvindo minha própria voz retornando. Vou tentar com o som do computador, eu acho que vai ficar melhor. Melhorou. Conseguiu não? Maria Tereza, está desligado o áudio, algum áudio aí, agora não está saindo foto. O do meu marido não estou conseguindo entrar. Maria Tereza. Oi. Tudo certinho aí para começar? Estou te aguardando, Maria Tereza. Tá ligado aí meu áudio no celular. Estão ouvindo ou não? Te ouvindo. No celular. Estão ouvindo ou não? Estamos te ouvindo. Pode continuar. Te ouvindo. Meu áudio tá ligado aqui no ouvindo. Tudo muito explicativo. Boa noite. O do Roberto não estou conseguindo abrir pelo link. O Edson, deixa uma pessoa só participando, então. E fecha a câmera, por favor. Maria Tereza, estamos te aguardando. Então, vou falar, hein? Sim, por favor. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Maria Tereza, a Rubia já me apresentou. Sou psicóloga do CTA. Estão ouvindo, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre o CTA, né? Grande parte das pessoas que estão participando aí hoje. Eu agradeço o convite em nome do CTA, mais uma vez a Rúbia nos convidando para falar de um assunto tão importante, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, como elas são tratadas, como é o fluxo, né, de tratamento dessas infecções aqui na nossa cidade de São João del Rei.
Então, o CTA, para quem não conhece, fica na Avenida Tiradentes, muito central, muito fácil de encontrar. Tá? E o que é esse serviço, né? O que esse serviço presta à comunidade? É um serviço de saúde, realiza ações de diagnóstico, prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e doenças também infecto-contagiosas. No CTA é possível a realização daqueles testes que são chamados de teste rápido, né? Do HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. São testagens gratuitas e o atendimento é de forma sigilosa, né? Nós temos um cuidado com o sigilo quando atendemos qualquer demanda, qualquer pessoa que nos procure para testar em relação a essas infecções e a qualquer sinal ou sintoma relacionado a uma infecção sexualmente transmissível. Como é que surgiu, gente, o CTA? Eu vou falar sobre só o surgimento dele, que é importante. Eu teria só um minuto, só para eu confirmar, porque eu não estou conseguindo ver a sua tela inteira. Vê se está apresentando novamente, porque está muito pequenininho. Vê se está como apresentação. Sim, Tetê, o slide está muito pequeno, não está dando para poder ter acesso ao material. Gente, é só fixar a tela dela. A apresentação não está, né? Porque não funcionou bem. Fixa a tela dela como principal. Coloca como apresentação, que aí não tem erro para todo mundo. Não estou ouvindo mais. Por favor. É só Sim, apresentar. eu já coloquei a apresentação, mas aí trava, eu não consigo passar nada. Eu não posso exibi-lo no modo apresentação, não, porque trava os slides, eu não consigo passar. Não é apresentação, é no Meet. Apresentar agora, lá no Meet. Ah, tá. O Meet Google está compartilhando sua tela. Aí tem ou ocultar ou interromper compartilhamento. Ixi. Tem uma setinha aí para vocês compartilhar a tela. Deixa eu... Começar do zero, compartilhar de novo. Vocês não estão vendo nada? Eu não estou conseguindo ver a apresentação, Tetê. Você consegue me enviar no WhatsApp, Maria Tereza? Eu compartilho aqui. Consigo. Retomar a apresentação um pouquinho. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que você está compartilhando a tela errada. Agora eu vou abrir a outra, aí vai aparecer. Começou a aparecer aí abrindo o PowerPoint, gente? Sim. Ah, então aí, vamos ver. Sim. Deu certinho agora. Certo, Maria Tereza. Cortar no meio do caminho. Maravilha. Nada, ué. Que isso. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Então, CTA é esse serviço, né, gente, É um local onde acontece o diagnóstico, prevenção e tratamento dessas infecções sexualmente transmissíveis e doenças infecto-contagiosas. Como é que surgiu esse serviço, né? Esse centro, ele surgiu na década de 80
quando o governo, né, teve que se mobilizar e implantar uma política de saúde que combatesse a epidemia da AIDS. Então, ele surgiu na década de 80 junto com a AIDS. Já existia muito antes disso a sífilis, mas não existia um centro especializado para doenças infecto-contagiosas, né? Então, a AIDS, ela foi agrupada a esse tipo de infecção, e aí os CTAs começaram a surgir no Brasil. E a equipe desse centro, hoje, ela é composta por médico infectologista, médico clínico, enfermeira, psicólogo, farmacêutico, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e serviços gerais. Essa equipe do CTA é uma equipe muito enxuta, considerando que temos que trabalhar com sigilo. Claro que sabemos da ética médica, né? Num grande hospital, com vários profissionais, tem que se trabalhar a questão do sigilo, né? Isso é inerente à nossa profissão na área de saúde, mas é muito difícil para as pessoas, para qualquer pessoa chegar até um CTA e procurar fazer a testagem, né? Existe um preconceito muito grande ainda, principalmente em se tratando de doenças infecto-contagiosas, quando se fala do HIV, principalmente, ainda é um tabu, infelizmente. Então, as pessoas têm medo de procurar o nosso serviço por vergonha, né? Até de passar na porta e entrar, as pessoas começam a olhar de um lado para o outro, está vindo alguém, não está vindo alguém. Então, existe um constrangimento em se procurar esse tipo de serviço. Então, quanto menor a equipe, facilita um pouco mais o acesso dessas pessoas. E é a equipe necessária para esse serviço existir, tá? Então, é essa equipe aí. Para quê? Para que a gente consiga fazer desde o acolhimento, diagnóstico, tratamento e prevenção. Né? Trabalhar todo esse tripé aí que é a proposta do CTA. Então, vamos começar falando para vocês do que é o aconselhamento, que é o primeiro momento de quando uma pessoa chega até o nosso serviço e nos procura para realizar a testagem. Primeiro que quem nos procura, qualquer cidadão, que queira fazer a testagem rápida vai ser acolhido no CTA. Mas existem algumas pessoas que nos procuram continuamente, querendo ou não fazer o teste. Quem são essas pessoas? São as pessoas que precisam de internação em clínica para desintoxicação de álcool e outras drogas. Elas precisam levar esse resultado para as clínicas. Então, a gente atende muito esse público, né? Um público que vive, né, com uma vulnerabilidade muito grande na sociedade. Essas pessoas nós atendemos pessoas que são encaminhadas pelos médicos, né, na rede, atendemos muitas mães para pré-natal, porque está dentro aí do protocolo, né, do pré-natal, ter que fazer esses exames, né, ter que fazer inúmeros exames, dentre eles esses de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Então, recebemos muitas gestantes e qualquer cidadão que tenha tido uma relação sexual desprotegida e queira fazer a testagem, mesmo sem sinal ou sintoma, e os que têm algum sinal ou sintoma no corpo, que a Luana vai falar para vocês quais são eles, né, ao longo aí da palestra, e que precisem tirar essa dúvida, identificar se esse sinal se trata ou não de uma infecção sexualmente transmissível. Então, quando qualquer um desses cidadãos, ele chega na unidade, ele é atendido pela recepção e é encaminhado para passar por um aconselhamento. O que significa esse aconselhamento, gente? É uma conversa, né, com um psicólogo, enfermeiro ou um assistente social, são as 3 categorias profissionais que o Ministério da Saúde preconiza que deve fazer esse atendimento, que pode fazer esse atendimento. Então, é nesse aconselhamento, nessa conversa, que a gente leva esse cidadão para uma sala extremamente reservada, para que a gente consiga ali, né, oferecer um apoio emocional a esse cidadão, a esse usuário, né, esclarecer as dúvidas sobre as infecções sexualmente transmissíveis. A gente, principalmente, trabalha a prevenção nesse momento, ajudando ele a entender quais os riscos que ele tem corrido, quais são os maiores riscos
riscos que ele tem corrido, o que ele deve fazer para se prevenir, o que ele está fazendo que está contribuindo para que ele tenha um risco maior. Então, nesse momento, a gente acolhe e conversa com essa pessoa, esse usuário, esse cidadão, que quer fazer a testagem rápida ou precisa fazer a testagem rápida, tá? E é importante nesse momento, e é principalmente, né, nesse momento, que a gente estabelece ali um diálogo baseado ali numa confiança, porque uma conversa com perguntas invasivas, de certa forma invasivas, porque é nesse momento que a gente colhe também dados que vão contribuir com o quê? Com os nossos indicadores epidemiológicos do que está acontecendo aqui no mundo. Né? Por isso que hoje nós sabemos, inclusive, que a sífilis ainda é considerada uma epidemia. São João, né? Isso desde 2007 se mostrou claramente para a gente. E até hoje ainda estamos com um número alto de pessoas infectadas com a sífilis, tá? Então, é nesse momento que a gente colhe todos esses dados, além de fazer a prevenção, a orientação e tirar as dúvidas desse cidadão. Muito importante esse aconselhamento, porque, gente, esse aconselhamento é antes da pessoa iniciar, ir para a sala de coleta junto a um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou um técnico de laboratório, fazer a coleta, para depois ele retornar, após os de 10 a 15 minutos, fica pronto o resultado, ele retorna para a sala para conversar com o aconselhador e receber o resultado. Então, esse aconselhamento ele é muito importante, porque é lá que a gente conversa também sobre a janela imunológica, né? Vocês que estão aí, não sei se só tem profissionais da área da saúde, mas isso todo mundo que chega lá tem que saber, né? A gente precisa falar sobre isso, que é a janela imunológica. Então, quando a pessoa chega para fazer a testagem rápida, às vezes o resultado vai sair negativo. E por que ele vai sair negativo? Pode ser um falso negativo, por quê? Porque ele ainda está dentro dessa janela imunológica. E é na hora desse aconselhamento que a gente pode conversar sobre isso com essa pessoa. Às vezes ela ainda está no prazo em que o organismo ainda não produziu a quantidade necessária dos anticorpos para o teste detectar. Né? O HIV, a janela imunológica, são 30 dias, a sífilis, 60 dias e as hepatites, 90 dias. Importante, muito importante nesse momento que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, essa onda nesse momento que nós estamos aí, chamada de onda roxa, que a gente tem que realmente ficar em isolamento, é que no momento o CTA ele está atendendo também para teste rápido os casos de urgência. A Annelise aí pediu para repetir sobre o intervalo, né? A janela imunológica. Então, a janela imunológica, elas são 30 dias para o HIV, 60 dias para a sífilis e 90 dias para as hepatites. Então, se uma pessoa, Annelise, chegar na unidade e ela não tiver ainda, né, passado da janela imunológica, a gente faz a testagem. Mas a gente precisa saber sobre isso para a gente orientar lá a voltar, porque sair com negativo é muito fácil, né, gente? É o que todo mundo quer. Agora, se ele está saindo com falso negativo e é essa resposta que ele quer, ele pode não voltar à unidade para testar. E aí, essas doenças, como são extremamente silenciosas, o que pode acontecer? A pessoa está infectada, não saber que está infectada e ficar anos aí sem identificar essa infecção com aquele negativo que ela levou. Né? Tá tudo ótimo, tá tudo negativo. E nisso, se ela estiver tendo relação sexual desprotegida, né, contaminando outras pessoas e aumentando aí essa cadeia de transmissão. Então, é importante o aconselhamento em todos esses quesitos, né? Para a gente acolher, orientar, trabalhar a prevenção, saber quais são as inseguranças, entender como essa pessoa está, inclusive se ela tem condição ou não de receber esse resultado, esse diagnóstico. Né? Nós atendemos na unidade. A partir de 16 anos, a gente já entrega diagnóstico para a pessoa, sem precisar ter um acompanhante, tá? É importante a gente frisar também a questão da idade.
E quais são as ações, né, desse CTA? Depois, além de trabalhar a prevenção, como tem a testagem e o tratamento, mediante um resultado positivo para alguma das infecções ou alguma outra infecção, porque no momento do aconselhamento eles vão falar se deu tudo negativo, mas se ele está com algum sintoma, né, algum sinal ou sintoma no seu corpo. E aí nós podemos encaminhar para tratamento na unidade, né, porque só existe o teste rápido para essas 4 infecções, mas existem inúmeras outras infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, a gente, a partir de um diagnóstico positivo ou de uma anamnese ali com ele, a indicação de consulta com um infectologista da unidade, nós mesmos vamos fazer o encaminhamento. Então, é tudo marcado na unidade, tudo funciona muito redondinho dentro do CTA. Então, ele já sai com um resultado positivo, com uma consulta agendada. Então, esse usuário, ele não fica solto na rede, né? Ele não é também orientado a ir para outra unidade para buscar o agendamento, né? Ele está ali e ali ele já sai com uma data que a médica vai atendê-lo e naquele momento ele já foi acolhido, explicado sobre a infecção. Ó, gente, a maioria das pessoas chega lá e quando tem um resultado positivo, por exemplo, para sífilis, ninguém sabe o que é, ninguém sabe do que se trata. Então, é naquele momento que a gente orienta a pessoa. Outras também, com positivo para o HIV, elas não sabem se pode ou não compartilhar algum material em casa. Inclusive, elas não sabem se vão morrer, se ainda é uma doença que vai matá-lo, igual era lá, né, na década de 80. Então, esse aconselhamento é muito importante. Por isso, a gente bate na tecla na questão da descentralização, né, desses testes, e a pessoa poder comprar, ter acesso a um teste, fazer um teste sozinho dentro de casa, né? A gente tem um pouco ainda de medo e receio, insegurança, porque nós atendemos essas pessoas e nós sabemos qual que é a reação mediante um resultado positivo. E olha que ela está dentro de uma unidade, né, com toda uma equipe para oferecer esse suporte, inclusive emocional, né? Tem psicólogo também na unidade. Ele já manifesta, né, uma ansiedade, uma insegurança, uma negação à doença. Imagine fazendo sozinho e tendo um resultado positivo, um diagnóstico positivo dentro de casa. Será como ele vai reagir a isso, né? Mediante uma negação, ele pode nunca se tratar, né? E nós não vamos saber. Então, na unidade, nós trabalhamos também com o quê? Com a busca ativa. Então, se ele está conosco e mediante uma negação da doença, a consulta está agendada, mas ele não comparece, ele some da unidade depois de um tempo, a gente consegue também fazer essa busca ativa e retornar com essa pessoa para o tratamento adequado para a patologia dela, né? Para estar conosco no CTA. Porque nós sabemos que todos hoje que são diagnosticados e tomam antirretroviral, no caso do HIV, o que acontece? Está super bem, vive super bem, né? Hoje o HIV não é mais como era antigamente, porque já se sabe da doença, já se conhece, já sabe fazer. Se Deus quiser, daqui a um tempo, nós também estaremos assim com o que a gente está passando agora, que é a Covid-19, né? Que ela seja para nós uma infecção que a gente consiga entender, saber melhor, né, cientificamente, e começar aí, não termos mais tanto medo, né, dela. A vacina veio aí, né, para nos animar em relação à Covid. Então, as ações do CTA para prevenção, diagnóstico e tratamento, né? Eu já falei para vocês como é que ela funciona dentro da unidade, mas existe também as ações do CTA que são extramuros, né? Tem as intramuro, com a distribuição do preservativo pela unidade, pela orientação por telefone ou pessoalmente. Tem gente que não quer fazer o teste, mas quer ser orientado. Nós estamos lá para orientar. Então, a gente trabalha a prevenção também nessa hora, nesse momento, né, que o usuário nos procura. E extramuro é quando a gente sai da unidade e fala para a população, né? Nós vamos até a população. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é
uma ação extramuros. Então, vocês já devem ter visto em algumas ocasiões, infelizmente 2020, todo mundo em isolamento, né, sem as festas, sem os eventos, nós não estávamos aí presentes porque esses eventos não existiam. Então, a gente está presente no carnaval, nas festas, nas maiores festas da cidade, né, trabalhando essa prevenção, mostrando o trabalho do CTA através da distribuição do preservativo. Né? E nesse momento é que muita gente também desperta e procura o CTA. E às vezes até está com uma infecção que não percebeu, não sabia, e descobre mediante vendo a gente fazer esse trabalho, né? Junto com a comunidade. Nós vamos nas escolas também regulares e nas empresas, fazendo esse trabalho de prevenção, falando sobre o tratamento, sobre a unidade, como a gente atende na unidade. O atendimento, gente, dentro do CTA, vamos descartar esse momento, tá? Esse momento de pandemia, nós estamos atendendo para testagem rápida quem está com sinal ou sintoma e quem precisa de internação para desintoxicação de álcool e outras drogas em clínica de recuperação. Mas o horário continua o mesmo, de segunda a sexta, de 7h30 às 10 e de 1 às 3h30. Qualquer pessoa com um documento com foto e com cartão do SUS é atendida e é realizado o teste rápido. Tá? A Luana vai falar para vocês agora e depois a gente passa para as perguntas, né? A Luana vai falar sobre as infecções, os sinais e sintomas das infecções que a gente trata no CTA, tá, gente? Obrigada aí por me ouvirem. Vou desativar aqui meu áudio para a Luana entrar aí com vocês. E só um minutinho, Maria Tereza. Meu áudio para a Luana entrar aí com vocês. Ainda não, Maria Tereza. Ô, gente, tem uma pessoa com o áudio e a câmera aberta. Por favor, fechar, por favor. Oi. Tem uma pessoa com a câmera aberta. Por favor, feche. Não é você não, Maria Tereza. Um convidado aí. Uma convidada. Quer que eu feche a minha também de uma vez? Vanderlei. Feche a minha também de uma vez? Não, pode fechar. Ô, Vanderlei, fecha sua câmera, por favor. Ô, Maria Tereza, antes de você terminar, tinha uma pergunta aqui para você repetir o tempo da janela imunológica. Tá, então, ó, janela para o HIV, 30 dias. Então, após qualquer contato desprotegido ou qualquer acidente, 30 dias. Sífilis, 60 dias. E as hepatites, 90 dias. Tá? Eu vou falar de uma outra coisa, já que você falou da janela, que eu acho importante, né? Que é o acidente ocupacional, né? Vocês que estão aí na enfermagem e daqui a pouco estão aí na ativa ou já estão, né, fazendo os estágios. Olha, qualquer acidente, nas primeiras 72 horas após ou o preservativo estourar, ou um acidente ocupacional, ou não usou o preservativo e só depois pensou nisso, são 72 horas após esse momento, esse contato que a pessoa tem para fazer a profilaxia pós-exposição, tá? Para fazer a PEP, profilaxia pós-exposição. Nossa referência, Hospital Nossa Senhora das Mercês. Então, nas primeiras 72 horas, procurar o Hospital Nossa Senhora das Mercês. Lá no hospital vai ser feito todo o atendimento e de lá eles vão encaminhar e agendar conosco no CTA a continuação e a finalização desse atendimento, tá? Desse protocolo aí. Ok? Deu para ouvir? Foi importante. Ok? Deu para ouvir? Deu para ouvir. Tem pessoal do curso de Segurança do Trabalho aí, ó. Fiquem atentos que a gente já tinha comentado sobre isso. Então, obrigada, Maria Tereza. Vou convidar a Luana, então, para dar continuidade. Ok, obrigada a vocês. Bom, pessoal, boa noite, né? O meu nome é Luana. Tá dando para ouvir direitinho, Ruder? Sim, dá para ouvir. Tá dando? Eu sou enfermeira, né? No momento, lá no CTA, né? Já tem um bom tempo que eu estou trabalhando lá com a equipe. Como a TT já ressaltou um pouco, né? A importância da nossa equipe ser realmente mais enxuta, né? Uma equipe menor.
E o principal objetivo, como sempre, né, é a segurança e o sigilo dos nossos pacientes, né? Atualmente, a gente percebe que muitos deles, né, é, sentem essa necessidade desse sigilo, né? Porque, infelizmente, a maior doença ainda do ser humano continua sendo o preconceito, né? Então, no CTA, a gente tenta muito, né, trabalhar sobre isso, tanto nas palestras, né? Hoje a gente está aqui online, né? Mas muita gente trabalha também isso dentro do CTA mesmo, com as pessoas que fazem a testagem, dentro do aconselhamento, né? A gente conversa muito sobre isso, porque a maior doença mesmo é o preconceito, né? Eu acho que é a maior dor, na verdade, de todos os nossos pacientes também, né? Então, faz, né, de verdade, muito necessário a importância da nossa equipe, né, ser tão sigilosa e tão pequena, realmente enxuta, e acaba que vira uma família mesmo, né? A confiança e o elo que a gente cria com os nossos pacientes é muito grande, né? E, claro que não é um serviço muito delicado também para a gente, profissional da área da saúde, né? Porque a gente não estamos falando de doenças, né, tranquilas de se tratar, são doenças difíceis de ser interpretadas também pela população e aceitas também pelos nossos pacientes, né? Demora um certo tempo até que o paciente realmente aceite o tratamento e aceite o diagnóstico, né? E consiga enfrentar isso novamente e levantar a cabeça e começar tudo de novo, né? Uma vida, né, talvez mais regrada por medicação, mas muito voltada, né, através do preconceito da população. Então, a gente enxerga que esse é o maior medo, na verdade, né? Nem é o medo da doença, o maior medo acaba sendo o preconceito, né? Então, assim, eu gosto muito de frisar isso, por, porque, né, sinais e sintomas, as doenças, né? Aqui tem muito profissional da área da saúde, vou explicar um pouco sobre elas. Sabemos que as infecções sexuais são várias, né? São demais, então, assim, vou falar brevemente sobre as mais, né, presentes, que a gente vê, assim, recorrente no nosso dia a dia. E se tiver alguma dúvida, eu peço que o pessoal pode deixar para a gente conversar no final do slide, tá bom? Então, pessoal, eu vou falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Sobre as manifestações clínicas, né? Que no caso são sinais e sintomas. E, e vou explicar um pouco, tem até algumas imagens que a gente colocou aqui, que, na verdade, são imagens um pouco pesadas, mas creio que todo mundo já deve ter se deparado em algum âmbito de trabalho, ou estágio, ou vai, né, encontrar daqui para frente no caminho pacientes assim, e surge aí a importância, né, de todo mundo saber também o que é o CTA e a referência, né, que deve ser realmente contrarreferenciado para a gente no CTA, né, é muito importante. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre as manifestações clínicas, né, das ISPs. Elas podem ser divididas, né, de acordo com a forma que elas se manifestam no organismo do paciente. Então, os sinais e sintomas geralmente são úlceras, corrimentos, verrugas, ínguas, edemas. Os sintomas geralmente é dor, ardência, um prurido, um desconforto, né, um mau cheiro muito intenso, lesões pelo corpo. Aqui a gente tem a ilustração de um pênis, né, no caso, de uma vagina, que mostra já um caso bem mais crítico da sífilis, né? Uma sífilis bem mais avançada, e tem o cancro mole. Pode passar, TT, por favor. Aqui também a gente tem a gonorreia, né? Muito recorrente no CTA, a gente trata isso praticamente todos os dias, né? É muito comum mesmo para a gente, né? Mas é muito importante também todo profissional da área da saúde saber reconhecer que tipo de lesão e que tipo de corrimento, né? O que o paciente pode estar apresentando. Pode passar. Aqui a gente tem também um pênis e uma vagina com herpes, né? Já no estado até mais um pouquinho avançado. A gente trata demais também no CTA. Pode passar. Então, a gente colocou apenas algumas imagens, porque, na verdade, o exame físico, né, a avaliação lá na hora da consulta, fica a critério médico, da enfermagem, né? Então, é muito particular e cada paciente chega de uma forma mesmo, às vezes apresentando sinais, sintomas, outros não apresentam nada,
só chegam mesmo na curiosidade de fazer o teste e aí descobrem, né, um diagnóstico positivo, né? E aqui em São João a gente tem deparado com um número muito grande de sífilis, né? Mas também o HIV esse ano também já vem aí se destacando com a gente. E 2020 praticamente a gente não teve muito esse trabalho extramuro, né, devido à pandemia. Estamos voltando agora, ficamos até muito felizes também pelo convite, né, pessoal do IFET. E é muito importante, gente, é muito importante mesmo a gente, profissional da área da saúde, seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, qualquer tipo de, né, de profissional da área, é muito importante a gente saber analisar e saber referenciar esse paciente, tá bom? Então, também quebrar o tabu, né? Na verdade, a nossa palestra é mais sobre isso mesmo. A gente sempre tenta trabalhar em cima do preconceito, tá bom? Então, as formas de como pega e como não pega, né? As formas de transmissões, né, das doenças, né? De forma geral, né? O sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, o uso de seringa por mais de uma pessoa, no caso compartilhada, né, o uso de drogas injetáveis, às vezes, como a TT explicou, a gente recebe muito também pacientes que vão fazer testagem com a gente, porque vai ser encaminhado, às vezes, para a clínica de recuperação, né, e a gente escuta muitas vezes, pode parecer que não é real isso, né, mas existe pessoas, né, usuários de drogas, num estado bem mais crítico e ainda assim compartilham seringas, né, nas drogas injetáveis. Também pega, né, durante a gravidez, né, ou a amamentação. Instrumentos não esterilizados, no caso, dentista, que, né, hoje em dia já é mais difícil de ver isso, mas manicure, pedicure, né, então, assim, a gente sempre orienta no aconselhamento, é a parte mais importante da testagem, que é onde a gente conversa bastante com o paciente, a gente realmente tenta passar o melhor que a gente pode de conhecimento para a pessoa, e identificar também qual que é o erro dela, né? Qual que é o modo de pensar, né? O que que ela acha, né? O porquê daquele teste, o porquê daquela doença, o porquê que ela está procurando o nosso trabalho. Então, fica muito importante para a gente frisar, né, as formas de transmissão. Como existem também essas formas que realmente são as reais, e existem as formas que não pega, e é onde entra muito o preconceito, né? A gente vê que às vezes tem gente na família mesmo que, vamos supor, tem um paciente soro positivo e a irmã apareceu lá, ou a tia, né? Querendo saber se pega pelo suor, se pega pela roupa, enfim, né? A gente sabe que realmente é o preconceito, né? Então a gente tenta o tempo inteiro quebrar esse tabu, né, da sociedade, para que o paciente possa, né, realmente viver uma vida comum, né, e mais leve, enfrentar essa doença, né, de uma forma mais leve, né. Então, as formas que não pega, né, que não transmite a doença, é o suor, né, o aperto de mão, o beijo não pega, abraço não pega, talheres e copo, né, prato não compartilhado não pega, picada de inseto também não pega, assento de ônibus, piscina, academia, doação de sangue. Hoje em dia existe graças a Deus, né? Existe Hemomina no nosso centro, que é até muito rigoroso também para doação de sangue, e tudo foi estabelecido mais, né? Essa rigorosidade, realmente, por isso, né? Para evitar essa transmissão de doenças, que antigamente existia pacientes que, sim, né? Que foram infectados dessa forma, através da doação de sangue. Hoje em dia, graças a Deus, por ele ser bem enxuto, né, em relação a quem pode doar e a quem não pode, ao processamento do sangue, isso praticamente foi, né, isso já foi eliminado. Não existe mais essa transmissão através da doação de sangue. Banheiros, né, assentos ou pelo ar. São formas que não pegam, gente. Isso a gente tem que trabalhar demais, né, com o pessoal, com nossos alunos, com os pacientes, que, né, família, às vezes, as formas que realmente não pega. Os nossos pacientes são pacientes, a gente fala que é muito sofrido mesmo devido a esse preconceito, né? Então, assim, a gente vê que muitos são carentes mesmo em relação de afeto, né? Porque a sociedade mesmo exclui, né? Às vezes até profissional mesmo da área, a gente vê que trata diferente, infelizmente, né?
existe um preconceito, sim, né? Então, assim, a gente tem que quebrar isso. É um paciente, né, como qualquer outro, tem uma vida ativa como qualquer outra pessoa, e a gente deve respeitar todos os direitos dele, né, como ser humano, tá bom? Independente qual foi a forma de transmissão, né, eu acho que é muito importante todo profissional trabalhar isso com a sua equipe, né, com os seus técnicos de enfermagem, dentro da unidade que você trabalha, é muito importante, tá bom, gente? Os nossos pacientes, realmente, a gente vê, né, a nossa equipe, que eles são bem restritos em relação a isso, né, ao preconceito. Eu vou falar um pouquinho sobre a sífilis, que, na verdade, a sífilis, né, existe testagem para ela, na verdade, no CTA. Existe sífilis, né, para HIV, existe teste rápido, desculpa, para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, né? São os testes aí que a gente consegue detectar uma forma mais rápida, né, essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, a sífilis, né? A sífilis, ela tem 3 estágios, né? Tem a fase primária, a secundária e a terciária. A fase primária, como qualquer outra doença, né, é a fase mais fácil, né, de se tratar uma doença e de mais rápido, né, a gente consegue ter uma cura mais rápida da doença, né, e o paciente também, geralmente, apresenta menos sintomas. Então, nessa fase, geralmente, né, pode ser que apresente, sim, né, algumas feridas indolor, né, e acompanhadas de ínguas na virilha. Os sintomas surgem, né, espera aí que saiu para mim que o slide. Só um minuto, gente. Não estou conseguindo acompanhar. A Edna, ela deve ter mexido aí e colocou uma forma de apresentação. Vanderlei, a gente queria te pedir também para fechar a sua câmera, porque pode atrapalhar na transmissão, por favor. Tem como colocar, até na forma de apresentação, o slide? Luana, saiu? Então eu vou de novo ter que colocar, peraí. Luana, você quer responder as perguntas agora ou no final? Bom, se alguém tiver alguma dúvida. Tem 2 pessoas que levantaram a mão aí. Não sei se a Edna quer perguntar e a Dayana. Dayana e Edna, vocês querem perguntar? Não, só queria pedir desculpa, porque eu sem querer eu bati o dedo. Ah, tá bom. Pode abaixar sua mão se você souber aí. Tá bom. Apareceu de novo aí, gente? Fica na mão certinho. Tá bom. Apareceu de novo aí, gente? Apareceu. Então, gente, voltando ao assunto, né? Sífilis na fase primária, pode apresentar uma ferida, talvez, né? Indolor, acompanhada de ínguas na virilha, os sintomas surgem de 1 a 12 semanas, e como também ela pode não apresentar sintomas, né? Pode ser uma doença também assintomática. E é quando acontece, às vezes, que a pessoa vai fazer o teste, às vezes está sem sintomas nenhum, né? E assusta com o resultado, né? Um sífilis positivo. E aí fala, mas eu não estou sentindo nada, não tem nenhuma ferida, não tem corrimento, né? E a gente explica, né? Que pode ser também uma doença sintomática, tá bom? Isso, todas essas doenças, na verdade, né? Essas infecções sexualmente transmissíveis, vai de acordo, né? Com a imunidade da pessoa. Tanto é que a maioria delas, né? Ataca o nosso sistema imunológico, tá bom? Então, essa questão de apresentar ferida ou lesão, ou corrimento, isso vai de acordo com o organismo de cada pessoa, ou a quantidade da carga viral também de cada pessoa, tá? Que foi infectada. Então, nem sempre vai apresentar sintomas, tá bom? E a sífilis é uma delas. A fase secundária da sífilis, os sintomas podem surgir até 6 meses após o contágio de contaminação, né? Então, é para vocês terem noção de como a doença pode ser, às vezes, silenciosa, né? E a pessoa, às vezes, tem por anos, tem paciente nosso que, às vezes, né, já estou viúva, já tenho 4 anos e não sinto nada e não tenho nada. Aí vai fazer o teste por precaução, às vezes, né, uma prevenção, ou porque vai levar a filha ou a neta, aí surge que quer fazer o teste também e do nada descobre que está com uma sífilis também,
não tratada há anos, né? Ainda fala, estou viúva há 4 anos, não tive relação com mais ninguém, e aí que a gente vê como que a doença também pode ser muito silenciosa, tá bom? Mas a fase secundária da doença, né, ela pode surgir, né, feridas e lesões após 6 meses de contágio, pode aparecer manchas no corpo, principalmente na palma das mãos e nas plantas dos pés, né? Não coçam essas lesões, tá bom? Mas podem surgir também ínguas. E aí, nessas feridas, a gente consegue identificar, né? E realmente o paciente, às vezes, chega dessa forma para a gente no CTA. E aí, como a gente já está acostumado no dia a dia, antes da testagem, a gente já consegue, né, avaliar que realmente tem alguma coisa errada acontecendo, né? E a pessoa, às vezes, procura, assim, o nosso serviço já nessa fase, já até muito desesperado, porque às vezes passa por outras especialidades médicas, né? Passa por dermatologista, clínico, e enfim. E às vezes aí tem muito médico também, não estou falando mal dos médicos, mas ainda tem, a gente vê também no nosso serviço, né? Que tem muitos pacientes que já passaram, às vezes, por 1, 2, 3 médicos e ainda não conseguiram identificar o tipo da lesão, o que que pode ter, né? O que que pode ser, na verdade. Então, aí faz a importância, gente, todo profissional, né, ficar atento ao seu paciente, né, realmente avaliar, fazer um exame físico, né, no paciente, para a gente poder avaliar se tem alguma lesão, alguma verruga, algum corrimento, alguma questão que não é normal no nosso corpo, né? E aí a gente mesmo consegue passar isso para o paciente, ou às vezes para o médico, e fazer um encaminhamento, né? Que no caso seria para o CTA, né? Que é o nosso serviço especializado para isso, né? A gente trabalha com 2 médicos especialistas nessa parte, que atualmente é o doutor Américo, né? E a doutora Ana Beatriz, são excelentes médicos, né, infectologistas que tratam essa parte, tá bom? A sífilis, né, da fase terciária, né, é a fase mais grave da doença, né, e a mais difícil de se tratar, porque às vezes são lesões que já não crônicas, né, que não tem como mesmo, né, ter cura da doença, né, a gente vai às vezes só amenizar os sintomas, e ela consegue deixar, assim, algumas sequelas muito graves, inclusive até neurológicas, tá bom? A sífilis é uma doença muito importante, apesar de muito, a gente ver muita juventude, a juventude de hoje em dia, principalmente, às vezes, estagiários, não, desculpa, universitários, né, que não, que pensa que tipo assim, né, como a sífilis tem cura, né, ela tem tratamento e tem cura, não tem problema eu pegar de novo, né? A gente escuta isso no aconselhamento e a gente fica muito triste, né, como profissional, de ver como a pessoa está tão mal informada, né, em relação a isso. Ou às vezes está informada e não está importando mesmo, né? Mas, assim, a sífilis é uma doença muito séria também, que pode causar lesões crônicas, né? Como tem, a gente vai ver aqui mais para frente, tá? A associar 5 anos após o contágio, né? Foi o que eu acabei de falar mais cedo aqui da viúva. Ela pode acometer órgãos internos, como olhos, né? Ela pode causar cegueira nos olhos. PT, volta só um pouquinho, slide, por favor. Pode causar cegueira, né? Pode afetar também o coração, né? Como várias doenças cardiopatas, o fígado, pulmões, os ossos e até mesmo o cérebro, causando lesões neurológicas, tá bom, gente? Então, estudo que já fala, antigamente, né? No Museu de Barbacena, que a gente fala que é o Museu da Loucura, né? Tem relatos que falam de pacientes que foram internados há muito tempo atrás, né? Naquela época, né? Como se fosse algum retardo mental, né? Considerado como louco, né? E, na verdade, não era. A pessoa estava com sequelas de sífilis neurológicas, né? Às vezes a cegueira, então, tipo assim, foi constatado, sim, muitos pacientes que não eram pacientes com alguma demência, né, neurológica, eram pacientes com sequelas de sífilis, né? E que a sífilis deixou a pessoa daquele jeito e foi maltratada, na verdade não foi curada, né? E a pessoa foi confundida. Então viveu muito tempo, né, naquele ambiente muito hostil que a gente sabe.
tratando uma doença não correta, vamos falar assim. A sífilis congênita, gente, a gente tem recebido também muitos, né, RNs que vêm diretamente da Santa Casa para a gente, né? O pessoal lá da sala de partos, já assim que a gestante já ganha o neném, já faz um encaminhamento diretamente para o CTA, né? E a gente dá sequência ali com aquela mãe e com o RN até, né, a cura e a investigação toda desse bebê, né? Então, a sífilis congênita é aquela que é transmitida da mãe para o feto, né? Infelizmente ainda ocorre, né? Muito, não é pouco, o número aqui em São João. Isso pode acarretar, né, como a morte fetal, o nascimento prematuro do bebê, o bebê pode nascer faltando parte pelo corpo, morrer logo ao nascer, né? Isso é toda a complicação aí do RN, que a gente precisa de uma UTI, né? E às vezes nem sobrevive, infelizmente. E no CTA a gente acolhe essa mãe, acolhe esse RN, tá? É, e faz todo o acompanhamento com ele, né? Com o uso de penicilina, né? Com ele e com a mãe, e até que tudo se normalize entre eles. Mas existe muito ainda a sífilis congênita na nossa cidade, tá? É muito importante também, quem trabalha em maternidade, em sala de parto, a gente está atento sobre isso, né? E quem não trabalha também, gente, atuar como uma prevenção, tá? Em gestantes, em pré-natal, em PSS, é muito importante fazer o pré-natal correto, tá? De toda gestante. Pode passar, Pepe, por favor. A hepatite B, pode passar. Também é uma doença que existe, né? O teste rápido lá no CTA, a gente consegue fazer esse teste e consegue estar chegando nesse diagnóstico em 15 minutinhos, né? É uma doença transmitida também através da relação sexual, né? Com o portador. Ela também é transmitida através da transmissão vertical, né? Da mãe para o filho. E somente 20% dos pacientes apresentam manifestações clínicas doentes, né? Manifestações clínicas placas, ou seja... Luana, chega novamente perto. Luana, você afastou um pouco, o seu som ficou ruim. Você afastou um pouco, o seu som não ficou bom. Agora tá bom? Melhorou? Eu não ouvi o último pedaço. Aí, Agora tá bom? tá bom. Melhorou. Pode continuar? Então, pessoal, Pode a continuar. hepatite B, como a C, né, são doenças que a gente consegue detectar também através do teste rápido, né? E é muito importante, né, a hepatite B com a hepatite C. Na verdade, o teste rápido se faz muito importante, né, dentro dessas duas patologias. Por quê? A gente consegue chegar no diagnóstico rápido, né, preciso, antes que o paciente chegue já com algumas sequelas também já crônicas da doença, né? Ela tem tratamento, né, tem cura, porém depende do tempo, né, existe a descoberta dessa doença. Dependendo do tempo, o paciente já fica com algumas lesões, mas é a cura. O paciente fica, né, tratando com uma cirrose hepática, um câncer, né, uma fibrose hepática. A hepatite C, ela é uma doença silenciosa, né, de evolução silenciosa, é uma doença muito perigosa, né? Eu costumo falar que os nossos pacientes de hepatite B e C são pacientes que sofrem muito mais do que um paciente com HIV, porque eles são mais suscetíveis a hospitalizações, né? Com frequência de exames, medicações, entendeu? São pacientes que a gente vê que a doença, assim, não tratada ou descoberta muito tarde, ela realmente pode causar danos sérios, tá? Para a vida toda da pessoa e pode também causar morte, gente. Então, hepatite C, né? Ela é transmitida, né, através de procedimentos de manicure e pedicure, né? Que são os piercings, tatuagens, tratamentos odontológicos, uso de agulha compartilhada, relação sexual desprotegida e uso de drogas inaladas. Uma coisa assim, muito interessante que a gente sempre gosta de frisar nas nossas palestras, e acho que poucas pessoas sabem,
e às vezes perguntam também, como assim, o uso de drogas inaladas você consegue adquirir uma hepatite, né? Por quê? Às vezes a pessoa é usuário de cocaína, por exemplo, né? E sabemos que o usuário, às vezes ele, de tanto, né, cheirar e usar aquela droga, ele acaba lesionando, né, a parte interna do nariz, né, a narina, no caso. E às vezes até sangra. E o que que acontece? A maioria das vezes, né, é compartilhado esse uso desse canudo, né, para poder estar inalando esse tipo de droga. E vamos supor que eu tenho uma lesão na minha narina, né, sangrou, porque aquilo já é recorrente, é normal para mim, né, que sou usuário frequente, e eu vou aspiro aquela, né, às vezes com alguma secreção ou sangue também diretamente do meu amigo, né, digamos assim. E aí ele vai também inala, junto com a droga, ele vai inalar também a minha secreção, aquele sangue, e aí ele pode sim estar se contaminando, A tá sua bom? avó Com uma sai em dessas doenças. partida. Aí também é considerado também um tipo de transmissão, tá bom? Melhorou, gente? Não, Tá eu tô conseguindo saindo ouvir direitinho? picada. Foi só num determinado momento, Luana. Pode seguir. Pode continuar? Pode continuar? Gente, os sinais e sintomas mais comuns, né? Continuar. Das hepatites, no caso. Os sinais e sintomas abdominal, Das da urina, hepatites. no caso. Abdominal, Eu acho dor que é nas uma falha da articulações, internet, dor nas gente. articulações, perda. Tá conseguindo ouvir direitinho, gente? Deu uma, Tá conseguindo ouvir direitinho, gente? Deu uma travada. Você repete de novo, fazendo favor, Luana. Tá travando. A voz Tá sai em travando. picada. Os sinais e sintomas das hepatites. Tá dando. Aqui tá normal. Tá dando para ouvir direitinho agora? Tá, pode continuar. Aqui deu, Luana. Entendeu? Então, sinais e sintomas, né? Geralmente é a dor abdominal, é a urina escura, febre, dor nas articulações, a perda de apetite, náusea, vômito, fraqueza, né? Uma fadiga muito intensa, o amarelecimento da pele e do óleo dos brancos, né? Que é chamado icterícia, são os sinais mais comuns, né? Sinais e sintomas mais comuns das hepatites, tá? São também, são sinais importantes que a gente também, da área da saúde, deve observar de paciente que passar, né, pelo nosso cotidiano. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte aí da AIDS e do HIV, né? Existe uma diferença entre HIV e AIDS, e às vezes tem paciente que pergunta para a gente, né, no aconselhamento, por quê, né? Qual é a diferença? Ou eu não sei, não conheço, são duas doenças, enfim, o pessoal sempre pergunta, né? Então, gente, o HIV, né, nada mais é que a sigla, né, em inglês do vírus, né, da imunodeficiência humana, né? O HIV é o vírus, né? Ele é o causador da AIDS. A AIDS, então, já é a doença crônica, né, desse vírus. Então, o HIV, né, que é o vírus, ele se torna uma doença crônica, né, quando não tratado, né, o paciente não trata, sente todos os sintomas da doença, então ele fica um paciente adoecido, né, e a imunidade, com certeza, né, como é uma doença autoimune, desculpa, uma doença que ataca a nossa imunidade, ela faz a redução dessa imunidade do paciente, né, onde acontece também o surgimento das doenças oportunistas, né, é onde o paciente se torna um paciente com AIDS, na verdade, um paciente adoecido, né, não tratado. Pode passar, TT, por favor. Os sintomas mais comuns, né, do HIV ou da AIDS, né, no caso seria a AIDS, porque o paciente vai estar não tratado, né, é a febre, a diarreia, vômito recorrente, uma sudorese noturna assim, intensa, um emagrecimento muito rápido. Então, assim, é muito notório, na verdade, né? Esses tipos de sintomas geralmente vem muito encaminhamento para a gente de outras unidades, assim, já, né, com alguma suspeita,
e a gente faz a testagem, realmente o paciente está positivo, está soro positivo, né? E a gente faz a contraprova e tem a certeza, e a hora do aconselhamento que a gente passa essa notícia para ele, tá? As formas de transmissão, né, do HIV é através do sexo anal, né? Porque o sexo anal pode ser que às vezes pode lesionar, né, algum vaso e pode sangrar, tá? É por isso que é uma doença que muitos falam, né, que é doença de homossexual, na verdade, pelo fato de ser anal, né? Então, assim, ainda existe essa comparação, tá bom, gente? Mas hoje em dia não existe só isso, né? Não existe essa de sexo anal exatamente só para homossexual, isso é tabu, né? Então, sabemos que as formas de transmissões podem ser através do sexo anal, vaginal, oral, né? Sem a camisinha, no caso. Pode ser que isso cause, sim, também um tipo de risco de transmissão, tá? Porque o esperma, ele carrega muito vírus mesmo, até mais do que o sangue, tá? Às vezes a gente acha que a gente só transmite através do sangue, mas a ejaculação também, existe muito, a presença do vírus está muito constante, tá? Na ejaculação. Então, tá aí o sexo oral como uma forma de transmissão. O compartilhamento de seringas, como eu falei, ainda existe também, né? Transfusão de sangue contaminado, creio eu que para mim isso já é tabu. É um centro bem especializado que está, né, investindo cada vez mais na segurança do paciente, e eu sou totalmente a favor disso, né? Através da gestação, né, que é através do parto, ou amamentação. Instrumentos também perfluocortantes contaminados, são as formas de transmissão do HIV. Tá bom, gente? Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a estatística de transmissão, né, que a gente, né, tem lá, de acordo com os nossos números de casos positivos lá no CTA, né? Então, o contato sexual acaba sendo ainda, né, o maior meio de transmissão, né, com 73,5% dos casos, ainda é o, é o jeito mais adquirido ainda da doença, porque infelizmente muitas pessoas ouvem falar, têm a camisinha e não usam preservativo, né, gente? A gente trabalha com isso, faz campanhas, carnaval, a gente sempre está lá no meio do povão, né? Todo mundo divertindo e a gente trabalhando, carnaval, exposição também, né? A gente sempre está ali no meio também de todo mundo, distribuindo preservativo, e aí que a gente vai ver, tá todo mundo fazendo balãozinho com preservativo. A gente fica muito triste quando a gente vê isso, porque a gente vê que o pessoal não leva a sério, né? Só leva a sério quando realmente acontece com ele ou com alguém muito próximo dele, né? As seringas compartilhadas ainda, 25% dos casos, né? E a transmissão vertical hoje em dia, com o pré-natal bem feito, né? E toda a rigorosidade, porque hoje em dia, né? A gestante faz, em todos os seus períodos, ela faz, né, acompanhamento de exames laboratoriais, né? De sífilis, HIV, hepatite, então diminuiu bastante essa transmissão, 1,5% dos casos, graças a Deus, está sendo praticamente quase que extinto. E lá no CTA a gente tem recebido, acho que muito tempo a gente não recebe, na verdade, uma transmissão vertical. Mas a gente tem paciente, hoje em dia já até mais velha, que foi adquirida através do parto, tá, gente? Uma transmissão vertical. Então é real, tá? Os dados epidemiológicos de São João del Rei, né? O CTA existe desde 1983, então a gente vê cada vez mais, né, um número crescente de casos, né? Então a gente vê que realmente a população está cada vez mais desordenada, na verdade, porque creio eu que nem seja só falta de informação, porque muita gente fala sobre isso. A gente trabalha muito em cima da prevenção aqui em São João del Rei, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode mesmo para poder divulgar o que é o CTA, a importância do CTA, o que a gente trabalha, o que a gente, né, oferece, e a gente vê que, infelizmente, tem acontecido, assim, um número muito grande, né, um aumento muito grande, né, de soro positivo. E, então, vamos fazer uma comparação aí no final de 2019,
né, para 2020. A gente teve um número, assim, muito grande, né, um aumento muito grande da doença, né, uma porcentagem muito alta. E esse ano a gente tem apenas 4 meses ainda, né? Estamos em março, vamos entrar em abril, e já foi detectado quatro pacientes, né, com a gente, soro positivo, infelizmente. A gente fica, assim, coração partido, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer todo o acompanhamento, né, que o paciente precisa, para ele não abandonar o tratamento e muito menos desistir da vida dele, né? No momento, atualmente, né, no CTA, temos 338 pacientes, né, em acompanhamento com a gente, tá? São pacientes que têm consultas regulares, né, com os nossos infectologistas. Eles passam por psicoterapia com a nossa psicóloga Maria Tereza. Eles têm todo o amparo da nossa equipe, né? Pacientes que fazem, né, o seu controle de carga viral e CD4, né, que a gente fala. A gente tem uma coleta específica para todos eles, né, pacientes com HIV. Então, atualmente são 338 pacientes que pegam, né, a medicação com a gente todo mês na nossa farmácia, né, que a gente tem uma farmácia dentro do CTA, para realmente resguardar também o sigilo do nosso paciente, tá bom? Então, assim, é um número muito grande, né, de passos e de pacientes. A nossa equipe é bem pequena, mas graças a Deus tem dado conta, tá? E a gente pede, gente, assim, pessoal do CTA mesmo, né, para todos que hoje assistiram essa palestra também, que passem para, né, frente, para outras pessoas que dividam com o namorado, marido, filhos, sobrinhos, a importância do uso do preservativo. Não adianta. Hoje em dia, é o único meio que a gente tem de prevenir não só o HIV, como todas as outras doenças, né? Essas infecções sexualmente transmissíveis. Não existe outro meio. Gonorreia, sífilis, qualquer uma, né? Herpes, é o único meio de prevenir essa transmissão é usando o preservativo, tá? No CTA, a gente tem a distribuição de preservativo gratuitamente. A gente tem tanto o preservativo masculino quanto o feminino, tá? Temos o gel lubrificante também para evitar lesões, né? No caso do sexo anal. Então, assim, a gente conversa abertamente, explica direitinho, sabe? Para evitar mesmo esse tipo de contaminação e também para quebrar esse preconceito de falar sobre sexo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição, tá? Fiquei muito feliz com a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham realmente gostado e passe pela frente a nossa mensagem. Por favor, é importante. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada, Maria. Nossa, deixa eu voltar para a chamada. Eu acho que, Luana, uma dessas aqui, acho que você respondeu. Gostaria de saber se a sífilis tem cura ou tratamento. Posso falar? Não estou vendo a Luana aí. Está me ouvindo? Posso falar? Claro. Não estou vendo a Luana aí. Então, a sífilis tem cura e tem tratamento. Tá dando eco aí, acho que uma de vocês a única tem questão tem cura e tem tratamento. Importante é assim, a gente está levantando inúmeras hipóteses, porque que esse número está subindo tanto, né? Então, a gente às vezes acredita até isso. Né? Quanto mais informação, mais as pessoas, né, têm esse domínio aí sobre a sua liberdade e como quer viver. Então, eles têm essa informação que tem cura e tem tratamento. Então, aí eles se expõem um pouco mais. E que hoje o HIV também tem um tratamento extremamente eficiente. Então, eles se expõem mais ao risco. Então, quem sabe toda essa evolução do tratamento e todo o conhecimento a respeito do tratamento não está fazendo com que as pessoas se exponham mais ao risco, não tenham tanto medo desse risco, né? É um questionamento que a gente tem que fazer e trabalhar sobre isso. Tem tratamento e tem cura à sífilis, mas fica uma cicatriz sorológica toda vez que o paciente que já teve sífilis, tratou e curou, for realizar a testagem rápida,
vai aparecer positivo no teste rápido, tá? Então, ele tem que fazer um outro tipo de exame, que aí é o VDRL, né? Uma coleta venosa, para que então saia aí o resultado, se ele tem ainda bactéria no organismo ou não tem, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém queira perguntar? E outra, só lembrando também, quem queira se manifestar aqui na palestra, nós também estamos presentes no CTA, né? No horário, né? Segunda a sexta, de 7 a 5, né? Estamos disponíveis para qualquer tipo de dúvida, tá? Ou alguma testagem também, se alguém tiver interesse, tiver necessidade. E também, como enfermeira, a gente mais a importância do cuidado com a gente mesmo, profissionais da área da saúde, em relação aos acidentes ocupacionais, né? Tem acontecido muito, né? Um grande número, tipo assim, de profissionais da área da saúde que têm se contaminado, que têm se perfurado, na verdade, né? E a gente tenta ressaltar assim, a atenção sobre isso, né? Infelizmente, às vezes acontece mesmo, mas a gente tem que ficar mais atento e sempre que, infelizmente, acontecer algum acidente ocupacional, tentar também fazer a testagem da fonte, tá? Que é do paciente, que no caso, se a gente souber, né, de quem é a agulha, no caso. É muito importante, porque isso já adianta bastante no tratamento e evita também que a gente entre, né, com a medicação, né, que são os retrovirais, que a gente tem que tomar depois de 30 dias, caso a gente não tenha certeza da fonte, tá bom? E também informar, tem muito técnico, infelizmente, que chega lá no CTA desinformado sobre aonde é o CTA, para que o CTA, ou aonde procura, né, quando acontece o acidente ocupacional, tá bom? Eu acho que isso é muito importante para todos aí, gerentes das unidades, passar para frente a importância dessa informação, tá bom? No mais, é só isso mesmo, gente. Alguém tem mais alguma coisa? Queira perguntar? Tem mais pergunta aqui, gente. Tem mais pergunta. Deixa eu voltar nela. Se uma pessoa que já teve hepatite, mas que fez o tratamento, ela pode ter novamente hepatite? Então, a pessoa, ela pode se contaminar de novo, né? Na verdade, o tratamento da hepatite é um tratamento um pouquinho mais prolongado, né? Uns de 3 a 6 meses, depende de como está a evolução da doença, né? Como ela pode ter a cura, como também, né, pode ter deixado essas lesões e o paciente, às vezes, ficar até bem mais acometido, né? Assim, bem mais prejudicado. E, às vezes, viver com essas lesões aí para o resto da vida. Então, se tiver no estágio mais inicial, creio que a cura, né, ela consegue ser curada, assim, tratada, porém, se ela não tiver o cuidado, ela pode ser, sim, ser reinfectada de novo, assim como a sífilis, tá bom? A única que no momento a gente não tem a cura mesmo, né, existe o tratamento, no caso, seria os retrovirais, para o HIV, tá bom? A sífilis é uma doença que ela tem tratamento e tem cura, mas também pode acontecer a reinfecção, né, se caso a pessoa não se conscientize, né, depois do primeiro erro, né, e continue, né, tendo relação sexual sem preservativo, ela pode, sim, se reinfectar de novo, tá? Também. A única dessas doenças, né, que a gente tem a testagem, que não tem cura mesmo, é o HIV, tá? Ainda não foi descoberta a cura. Mas o paciente consegue viver bem, né, tomando os retrovirais todos os dias, ele consegue ter uma vida normal, tá bom? Pergunta, onde exatamente fica o CTA? O CTA fica na Avenida Tiradentes, em frente à Policlínica. Outra pergunta. Boa noite, sua aluna Jussara, eu queria até te ver, tá? Tanto aluno tem aqui. Gostaria de saber, quando faz preventivo, consegue saber se está com a doença? Então, o preventivo, na verdade, não. O preventivo em si, ele consegue coletar, né, apenas... Na verdade, não. O exame, né, consegue coletar apenas
para poder ver questões de fungos e bactérias, né, e essas outras doenças. Mas o que a gente pode conseguir observar no preventivo é, às vezes, alguma lesão, algum corrimento, mau cheiro, e aí a gente tem que identificar bastante para saber se é mesmo alguma IST que deve ser tratada no CTA, ou se tem que ser algum tipo de lesão que tem que ser cauterizada, né? Aí, no caso, junto com o enfermeiro, o médico tem que avaliar essa ferida, tá? Ou avaliar também a secreção. Mas pode ser, sim, dependendo da paciente, né? Se tiver uma higiene muito precária, às vezes pode ser, consegue identificar, sim, algum tipo de anormalidade. Mas não tem como a gente dar certeza que é uma IST, né? Na verdade, pode ser um outro tipo de lesão também. Mas pode ser referenciado para a gente e a gente dá uma, né? E a gente passar por uma consulta com esse paciente. Mas, geralmente, quando faz um exame preventivo, né, no caso, a gente sempre tem um médico de suporte que consegue avaliar junto com a gente, às vezes tratar até dentro da unidade, né, no caso de um PSF, entendeu? Entendemos. Gente, mais alguma questão aí que vocês queiram falar, que não esteja lá nas mensagens? Rúbia, Sim. sou eu, Lília. E Maria Tereza, Luana, primeiramente eu queria agradecer vocês e parabenizar pelo excelente esclarecimento que vocês passaram para a gente, né, em relação ao CTA, ao trabalho de vocês. E, assim, é até uma curiosidade que a gente fica, porque, como vocês falaram, que existe realmente esse acompanhamento dessa equipe multiprofissional, né, e o acompanhamento até dos usuários, né, no uso do coquetel, e algo que esse último ano realmente foi muito atípico, né, com a questão do Covid, da pandemia. Eu queria perguntar para vocês se vocês sentiram algum impacto no segmento do tratamento dessas pessoas, ou se não, graças a Deus, continuam da mesma forma, ou se teve uma queda no segmento. Ô, Lília, eu vou falar que a Luana, nesse momento da pandemia, ela foi direcionada para dar um suporte em outra unidade, né, Luana? Mas a gente já conversou sobre isso. Eu fiquei na unidade. Para nossa surpresa, nós tivemos, inclusive, um aumento da adesão dos pacientes que estavam sumidos da unidade, que não buscavam a medicação com frequência. Para nossa surpresa, foi o contrário. Ao invés deles abandonarem o tratamento, muitos retornaram ao tratamento, você acredita? E até algo que me chamou muita atenção, porque houve... Até, Maria Tereza, algo que me chamou muita atenção na fala de vocês, eu achei muito interessante, porque o rastreio, a quantidade de casos até foi maior em 2019, né? Então, Exato, você percebeu isso. Olha, 2020 nós trabalhamos de porta fechada durante o início da pandemia, porque não se sabia o que era, o que estava acontecendo, aquela confusão, nem teste a gente estava fazendo. E o teste era só mesmo para quem ia internar, e não estava tendo internação em clínica de recuperação, né? Foram uns 3 primeiros meses, assim, assustadores. Nós fizemos a contabilidade lá, nós fizemos 3 vezes menos testes em 2020 do que fizemos em 2019. E tivemos muitos mais casos positivos. Olha que coisa assim impressionante, né? Outra visão, né? Porque eu não estou falando desses novos casos, eu estou falando de pacientes nossos que não, às vezes, buscavam com frequência medicação e que eu consegui fazer uma busca ativa e recuperar esses pacientes, fazer com que eles inserissem novamente ao tratamento. Isso aumentou. Nós conseguimos uma adesão maior. E em relação a novos pacientes, né, detectados, nós tivemos um aumento também. E a gente acreditou que teríamos uma diminuição, porque nós fizemos 3 vezes menos testagem. Então, menos testagem e um número maior de diagnóstico positivo para o HIV, né? Então, nós nem temos uma resposta para isso. Por que isso aconteceu? Talvez porque realmente quem nos procurou foram pessoas que não só tiveram uma relação desprotegida e não estavam sentindo nada, de repente, nos procurou quem realmente estava sentindo alguma coisa, né?
É uma Sim. hipótese. Muito, realmente, muito interessante mesmo. Agradeço, viu, Maria Tereza e Luana? Eu que agradeço, né, em nome do CTA, Luana também. Eu também agradeço a presença de todos, gente. Fiquei muito feliz mesmo por poder, mais uma vez, estar compartilhando com o pessoal do IFET. Acho que foi um ano muito retrasado. A gente deu uma palestra, né, inclusive, na sala da RUB. E a gente viu um retorno muito satisfatório dos alunos. E aqui também a gente fica muito feliz, porque a gente vê que tem vários profissionais, muitas pessoas online, e é importante. Para a gente de CTA, a gente sabe que isso tem um resultado muito satisfatório. Nossa, eu fico extremamente feliz. Vou convidá-la sempre, viu, meninas? Mas tem mais 2 perguntas para encerrar, tá? Sim. A tricomoniase é transmissível? Sim. Como os sintomas sem cura ou não? Primeira. Não estou ouvindo. Falhou, Rúbia, a sua voz. Gente, eu estou na internet do celular, vocês me perdoem. Ela quer saber se a tricomoniase é transmissível, qual o sintoma? Opa, cadê? Tricomoniase. É uma doença transmissível, sim. Né? O sintoma dela geralmente é um corrimento, né? Ele é bem espesso e com um odor, né? Bem fétido, né? Ele tem a cura, sim, né? Através de antibióticos, mas também pode, sim, acontecer a reinfecção da doença, tá bom? Outra, gostaria de saber se a mulher pode estar pegando a sífilis antes do homem. E a sífilis pode ser pega por sexo, sem preservativo. Sim, né? Todas essas infecções são infecções sexualmente transmissíveis, né? Que são transmitidas pelo contato sexual desprotegido. Agora, quem pega primeiro, isso não é... A sífilis é muito fácil de pegar, tá, gente? É mais fácil uma pessoa se contaminar com sífilis do que com HIV. Porque a sífilis é uma bactéria. E como tem lesão, né? Como está lesionado o lugar, então, como diz o nosso infectologista lá, o doutor Américo, a sífilis está ali na pele, né? Em cima da lesão. Então, as pessoas se contaminam com muita facilidade, tá? Tanto a mulher quanto o homem. E a última. Quero saber como está a questão da longevidade do paciente com HIV. Pode falar, Tetê, você quer responder? Pode falar, Luana? Pode falar. É porque eu acompanho esses pacientes. Eu acompanho muito os pacientes soropositivos por causa da psicologia, né? Do acompanhamento que eu faço com eles. Olha, nós temos inúmeros pacientes, gente, que não vão chegar nem a aguardar a vacinação da Covid por comorbidade, que já vão começar a vacinar por idade. Né? Nós temos pacientes de 70 anos, lá que já faz tratamento há 30 anos, só para te dar um exemplo. Então, a longevidade está aí cada vez sendo mais aumentada com a eficiência aí dos antirretrovirais, que inclusive hoje causam até pouquíssimos efeitos colaterais. Então, a adesão é muito grande, né? E a eficiência é muito grande. Carlos André está fazendo uma pergunta, eu estou lendo aí, se a sífilis pode pegar sem ser através do sexo. Pode daquelas outras formas de transmissão que nós apresentamos. Né? Canudo, por exemplo, da cocaína compartilhado, pode, né? Para ser bem específico. Então, o uso da droga a gente já sabe, né? Por seringa, com certeza, seringa compartilhada. E a outra forma, o uso da droga. Fora isso, usar uma roupa de uma outra pessoa, isso aí o nosso infectologista descarta, tá? A possibilidade de transmissão dessa forma, da sífilis. Yasmin aí fazendo outra pergunta, qual a idade-alvo de pacientes? Yasmin, a idade é variada para a sífilis e para o HIV.
Hepatite, normalmente, pessoas com mais idade. Sífilis está em torno de 19 a 29 anos, a faixa etária mais acometida. E o HIV vai até os 39. A maior faixa acometida é entre 19 e 39, tá? Tudo bem. Não estou vendo mais pergunta aí, não. Vendo mais pergunta aí, não. É. Luana, quanta gente aí que chegou? Te conhece? Pois é, Rubi. Fiquei a feliz. Salete também te mandou um abraço, já viu outro grupo, tá? Oi? A Salete também estudou com você, te mandou um abraço, estava em outro grupo. Ah, sim. Então, estou vendo que acho que eu tenho 3 ou 4 professoras que me deram aula aqui, fico muito feliz também. Com certeza, isso tudo é fruto delas, pode ter certeza. A gente fica muito feliz de poder encontrar todo mundo novamente, agora como colegas de trabalho, né? Dividindo experiências. Gente, Muito obrigada. eu queria agradecer vocês. Eu sou da área de socorrista, eu e o Roberto. É uma experiência nova para a gente, que a gente pode estar aprendendo, né? E eu queria agradecer a todos vocês pela experiência de vocês. Dar os parabéns também para vocês. E foi uma coisa boa para a gente aprender mais um pouco com vocês. A gente, com certeza, a vida é isso aí, né? É a gente compartilhar conhecimentos, né? E As com ordens, certeza, Edna. com certeza não é só para os nossos pacientes, né? Creio que muita informação aqui serve para a gente mesmo, a nossa vida pessoal, né? Então, é muito importante mesmo. Quando eu fui trabalhar no CTA também, eu não fazia noção do tamanho da importância, né, desse trabalho. E hoje em dia eu vejo, assim, que faz muita diferença, né? A prevenção realmente é o primeiro remédio, né? Creio eu que é muito importante. É o primeiro atendimento mesmo para o paciente. É melhor evitar, né, do que ter. Pois é. Então tá bom. Muito obrigada a vocês. Uma boa noite. Boa noite. Edna, obrigada por participar também, viu? Obrigada. Luana, gente, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Só quero mandar um beijinho aí para a Isabel, que mandou mensagem aqui. Estamos esperando ansiosos vocês levarem novamente os alunos lá para fazer visita ao CTA. Que passe esse Covid e nós possamos receber vocês o quanto antes, viu? Isso é verdade. Oi, TT. Bom, meninas, muitos elogios aí. Mara, outro abraço novamente, viu? Beijo, muita emoção. Obrigada, estamos às ordens, Rúbia. Todo mundo pode falar com vocês. Luana, valorizando esse trabalho para vocês todos. Gente, muito obrigada também. Muito obrigada. Muito feliz. Eu espero contar com vocês quando a gente retornar presencialmente. Tá bom? Sim. Ouviram? Quando voltar presencialmente. Quando a gente voltar presencialmente, espero vocês lá. Com certeza. A gente aguarda também toda a equipe de vocês. Senão nós vamos ficar aqui para sempre. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos todos ficar aqui, né? Obrigada a todos que Beijo participaram. para vocês. Boa noite. Convido para o próximo. Boa noite. Tchau. Tchau.